Nós estamos em guerra. Por isso, todos nós temos de nos proteger de Satanás e dos demónios e lutar para continuar leais a Jeová. Temos de produzir a nossa salvação com tremor e temor. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e ver porque que o diabo está tão furioso e porque que ele odeia os servos de Jeová. Vamos considerar primeiro o versículo 11 do capítulo 12 de Apocalipse. Versículo 11. Eles, o restante ungido, venceram-no, refere-se ao diabo. Ele não suporta isso. Os ungidos vencem o diabo. Eles mostram que ele é mentiroso. Eles são leais e vencem o diabo por se manterem fiéis em tudo o que fazem e dizem. Além da integridade dos ungidos e da fé que eles têm no resgate, o versículo 11 fala de outra coisa que realmente enfurece o diabo. Diz que eles o vencem por causa da palavra do testemunho deles. A obra de pregação mencionada em Mateus 24:14. Por isso, existe uma relação direta entre vencer Satanás e a nossa obra de pregação. É isso que ele odeia. E é por isso que ele ataca a nossa obra de pregação e incita a oposição a esta obra. Ele é vencido pela obra de pregação. Mas a oposição dele à pregação não é algo novo. Vamos abrir a Bíblia em Amós capítulo 7 e ver algumas semelhanças interessantes entre os nossos dias e os dias de Amós. Amós capítulo 7. Jeová enviou Amós ao reino das 10 tribos de Israel. A adoração de bezerros tinha sido estabelecida há muito tempo na cidade de Betel e agora fazia parte da religião do reino das 10 tribos. Portanto, Amós teve de lidar com aquela situação. Vamos ver como é que a oposição aumentou, tal como acontece nos nossos dias. Versículo 10. Amazias, o sacerdote de Betel. Portanto, Amazias era o sacerdote da adoração de bezerros e Betel era o centro daquela religião apóstata. O que é que Amazias fez? Ele enviou uma mensagem ao rei Jeroboão de Israel. Reparem como Amazias, a entidade religiosa, envia uma mensagem ao rei Jeroboão, a entidade governamental, deixando-o bastante preocupado. Ele disse: Amós conspira contra si no meio da casa de Israel. Esta terra não pode suportar todas as palavras dele. Uma conspiração contra Jeroboão, e seria um ato de traição. Portanto, Jeroboão ouviu este relatório falso diretamente do sacerdote Amazias. Agora vejam o que aconteceu no versículo 11. É verdade que ele incitou à oposição, mas notem as 3 acusações falsas que Amazias levantou contra Amós. Primeira, pois assim diz Amós. Isto não era verdade. Amós não tinha dito aquilo. Ele sempre disse: isto é o que Jeová quer que eu diga. Isto é o que Jeová me mandou dizer. Mas Amazias disse: isto é o que Amós diz. Segunda, Jeroboão morrerá pela espada. Amós nunca disse isso. O que Amós disse foi que a casa de Jeroboão, ou seja, a sua descendência, iria morrer. Mais uma vez, o assunto foi apresentado de forma distorcida. Terceira, Israel certamente será exilado da sua terra. No entanto, Amazias não mencionou que Amós estava a tentar ajudar as pessoas a voltar para Jeová. Ele dizia que se as pessoas servissem a Jeová, receberiam bênçãos e teriam o seu favor. Mas Amazias não mencionou isso, nem disse nada de positivo sobre o que Amós estava a fazer. Estas foram as 3 acusações que Amazias levantou contra Amós. Ele fez estas 3 declarações distorcidas no esforço de que a pregação de Amós fosse oficialmente proscrita. Será que acontece o mesmo hoje? Notamos semelhanças impressionantes entre os métodos usados por Amazias e os métodos usados por aqueles que se opõem ao povo de Jeová.
Assim como Amazias tentou silenciar Amós, hoje há líderes religiosos que fazem o mesmo. Eles tentam parar a obra de pregação do povo de Jeová. Amazias falsamente acusou Amós de traição. Hoje, alguns líderes religiosos acusam falsamente o povo de Jeová de ser uma ameaça para o país. Da mesma forma que Amazias procurou o apoio do rei Jeroboão, também hoje há líderes religiosos que muitas vezes procuram aliados políticos que apoiem os seus esforços de perseguir as testemunhas de Jeová. As semelhanças são impressionantes. Isso acontece porque o diabo odeia a pregação. O que é que Amós faria? Iria parar? Ficaria intimidado ao ponto de parar? Desistiria da designação? Ele era apenas um jovem pastor. O trabalho dele era cultivar figos e cuidar de animais. E agora ele deixa o ambiente calmo a que estava habituado e vai para Betel, uma cidade agitada que era o centro da adoração apóstata. É interessante que ele não tentou ir para uma área isolada. Ele foi para o lugar onde tudo estava a acontecer. Ele era um homem simples e humilde. Nós não sabemos muito sobre Amós. Ele podia não ser impressionante, mas a mensagem dele era. E mais importante ainda, é nós vermos como Jeová fortaleceu Amós com o seu Espírito Santo para ele ter coragem para lidar com aquela situação. Vamos ver o que Amós disse. Versículo 16. Agora, ouve a palavra de Jeová. Amós disse a Amazias para ouvir a palavra de Jeová. A mensagem vinha dele. Amazias, não é de minha iniciativa. Foi Jeová que me pediu para fazer isto. É como se um leão rugisse. Quem é que não teria medo? Jeová fala e eu faço o que ele me diz para fazer. Portanto, esta é a palavra de Jeová. Tu estás a dizer-me para não profetizar contra Israel nem pregar contra a casa de Isaac, ou seja, os descendentes de Jacó que faziam parte daquele reino. E Amós disse, eu não posso fazer isso. Não posso parar. Esta comissão vem de Jeová. Ele teve medo? Não. O versículo 17 diz, portanto, assim diz Jeová, a tua esposa, Amazias, vai tornar-se prostituta na cidade. Isso significava que a esposa dele seria violada por soldados de um exército invasor. Os teus filhos e as tuas filhas cairão pela espada e tu próprio vais morrer numa terra impura, ou seja, fora de Israel. É o que eu tenho a dizer. Checkmate. É impressionante pensarmos em Amós e em como ele simplesmente desejava fazer a vontade de Jeová. Ele não ficou intimidado e nós também não ficamos. Quando se trata de pregar a mensagem de Jeová, nós não lhe desobedecemos. Mesmo em países onde há Amazias modernos que causam perseguição cruel, tal como Amós, nós continuamos a proclamar. Isto é o que Jeová diz. Bem, Jeová tentou ajudar aqueles israelitas. Ele usou Amós para tentar ajudá-los a mudar de atitude. E atualmente, Jeová está a usar o seu povo para ajudar as pessoas. E a obra de pregação vence o diabo, por isso é que ele a odeia. O escravo fiel é bem-sucedido, basta ver o que tem sido feito em cumprimento de Mateus 24:14. Qual é o nosso papel em Betel? Por que é que estamos a falar disto aos betelitas? Porque nós apoiamos os que estão na linha da frente da obra de pregação. Em qualquer guerra, tem de haver uma linha de suprimentos. Se essa linha for cortada, os soldados que estão na frente da batalha ficam sem suprimentos. E em todas as guerras, os inimigos tentam cortar essa linha para impedir que os suprimentos cheguem aos soldados. Isso desanima-os. Nós somos essa linha de suprimentos. O apoio que damos em Betel aos interesses do reino é vital. É um trabalho nobre que ajuda a obra de pregação a avançar. No capítulo 4 de Amós, vemos que Jeová é um Deus bondoso e misericordioso. Neste capítulo, Jeová diz repetidamente como é que ele tentou ajudar o seu povo.
Ele enviou Amós para tentar corrigi-los e discipliná-los, e fez isso vez após vez. Jeová relembrou os israelitas de como tinha tentado ajudá-los. E 5 vezes disse-lhes: vocês não voltaram para mim. Vocês, das 10 tribos, não voltaram para mim. Eu tentei ajudar-vos, mas vocês não voltaram para mim. Vocês não voltaram para mim. Apesar da minha ajuda, vocês não voltaram para mim. Por isso, só resta uma opção. Vocês obrigam-me a tomar esta decisão. Tem que haver uma guerra. E o mesmo vai acontecer nos nossos dias. E só resta uma opção. Tem de haver uma guerra, porque as pessoas não vão voltar para Jeová. Então o que é que vai acontecer? Capítulo 4, versículo 12. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus.